muita vida. Eu vi pessoas bonitas, pessoas que transparecem muito potencial. Fiquei olhando assim, o rostinho de cada um na hora do louvor. Cada uma aqui tem muito a oferecer, né? Nunca duvide disso. Bom, meu nome é Cláudia Sá, eu sou psicanalista e já trabalho na área desde 2010, atendo o público infanto-juvenil, adolescentes, crianças, idosos. E eu pensava que eu ia atender só criança, mas depois foi vindo uma demanda de adolescentes e adultos, e eu amo todos eles. Tem sido um tempo muito bom, em que a gente vê pequenas coisas que a gente vai trabalhando com os pacientes e eles vão crescendo, caminhando sozinhos, se fortalecendo. Isso é um prazer. A minha profissão é coisa que eu amo e assim não abro mão de estar nesse momento podendo falar disso aqui também, né? Eu trouxe para vocês uma palavra que é assim. Eu queria que vocês interagissem. Então, alguns vão ler os versículos. Queria que vocês participassem, tá? Quando vocês ouvem a palavra corporativismo, o que vem à cabeça? Oi? Empresa. Empresa trabalhando em prol do quê? De algo, de interesses comuns ou de interesses particulares? Interesses. Quem falou? Vocês estavam todos sorrindo, todos brincando. E agora, William, acho que você vai ter. Gente, interesses comuns ou interesses particulares? Interesses comuns, né? E quando a gente tem interesse comum, eu tirei uma foto assim bem xing-ling, né? Que esse iPad ele já está obsoleto. Eu tirei a foto da foto. E aqui a gente vê peças, né? Peças de um quebra-cabeça. E eu entendo que cada um de vocês é uma peça dessa, dentro dessa corporação, certo? E aí, para você se ajustar ao encaixe, para tudo ficar, para a engrenagem ficar perfeita, a gente precisa de algo que eu considero primordial. Andar junto, né? Somos diferentes, porém, queremos os mesmos resultados para a empresa. Na Bíblia, nós temos uma passagem que diz, antes de falar da palavra de Deus, né, da Bíblia, que é o maior manual de instrução, é o melhor livro de autoajuda. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. O dia que você estiver sem ninguém para te dar um apoio, pode clamar, que ele estará em qualquer lugar e venha ao teu encontro para te ajudar. Então, assim, é aquela coisa de rasgar mesmo, de falar, olha, eu não consigo, eu preciso que o Senhor me dê um alívio aqui agora. E ele vem. Então, Jesus como o maior psicólogo que já existiu, e a Bíblia como um livro de orientação, tem vários versículos que fala sobre ser essa engrenagem aqui, precisa ter pensamentos diferenciados. A psicologia diz que o nosso cérebro, ele não diferencia pensamento de realidade. Então, se você fechar os olhos agora, o que vocês vão... Vocês podem ir aonde vocês quiserem. Vocês podem ter várias sensações no corpo através do pensamento. Através do pensamento, a gente sara e a gente adoece. Então, a Bíblia, lá em Filipenses 4:8, acho que é Eduardo, né? Pode ler, Eduardo? O que em Filipenses 4:8 fala sobre o pensamento? Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, a gente sempre fala, né, pensamento positivo. Gente, pensamento positivo tem um poder que não é um jargão, é algo tremendo. Então, venha com pensamentos justos, pensamento puros, pensamento amável, honesto, verdadeiro. Essa pecinha que vai se encaixar nesse mundo corporativo, ela tem que estar com esses pensamentos muito positivos, né? Autoconfiantes. E para isso a gente precisa se conhecer um pouco. Por quê? Na nossa vida, o que acontece? Quem aqui, nenhum de nós, estivemos livres de traumas, de fraturas, né? Alguns mais, alguns menos, mas sempre, na nossa história, gente, nascer já é um trauma, não é? Tá tudo quentinho, tá tudo escurinho, alimento vem à vontade, de repente, bora pro mundo. A luz, o barulho, e o coitado ainda vai ter que levar um tapa na bunda ainda, né? E acaba que ele vai chorar para comer, ele vai chorar porque ele está com dor de barriga. Mas, ao mesmo tempo, esse nascimento, ele não é o fim, ele é o começo, né? Ele é o começo. E aí existe muita aprendizagem, existe muita vida. Só que nós nos traumatizamos ao decorrer das nossas histórias. E adquirimos crenças, certo? Nós temos uma capacidade de aprendermos. Só que a gente aprende coisas positivas e coisas negativas. Tem coisas que a gente aprendeu de um jeito que nós chamamos na psicologia de distorção cognitiva. Cognição, aprendizado. Distorção, forma errada de aprender, né? E nessas distorções, a gente acaba tendo pensamentos. Pensamentos inapropriados. Pensamentos que, sabe quando você é gatilhada, você fala, cara, nossa, eu tomei uma atitude agora que eu não sei, foi assim, tão rápido, eu não pensei e me arrependi. Por quê? Porque está entranhado, introjectado em você crenças. E a gente precisa descobrir essas crenças. Porque se nós não soubermos quais são as crenças depreciativas que nós temos, a gente vai estar sempre dando murro em ponta de faca. E Deus nos ensina. O manual de instrução, o livro de autoajuda mais eficiente que já existiu diz. O que tem que ter? Pensamento puro, pensamento amável, pensamento verdadeiro. Efésios 4, 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então, o coração e a mente. Eu vou mostrar aqui uma figura para vocês. Vê se todos conseguem visualizar. Pensar, sentir e agir. Você pode ler novamente, por favor? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. O coração e a mente. Na psicologia também, a gente foi separado por essa ordem. Por quê? O nosso pensamento determina o quê? O nosso coração, o nosso sentimento, né? E o sentimento vem do coração. E os nossos sentimentos determinam o quê? As nossas ações. As nossas ações. Então, assim, se você tem pensamentos depreciativos, se você chega já não acreditando neste trabalho da Adonai, qual vai ser seu sentimento? Negativo, né? De raiva, oh meu Deus, de novo, vou para aquela empresa, né? E qual vai ser sua ação? Ruim. E o que vai reverberar para a tua vida? A morte. Uma morte. Não é o William. Não vai ser você, né? Não. Mas faz sentido o que o William falou. Porque, assim, se nós queremos ter uma carreira, se nós queremos chegar em algum lugar,
mesmo que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, 10 anos, vocês não estejam aqui, o momento que vocês o momento que vocês estiverem aqui é um momento que faz diferença, certo? Então, vocês vão agregar, sempre agregar. Eu estou vendo muitos jovens aqui, todos muito jovens, né? Todos. Então, maravilhoso. Então, pensar, sentir e agir. Por isso que a gente precisa rever pensamentos, né? Efésios 4:23. Romanos 12:2. Quem está com Romanos? Será que eu não dei? Ah. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, o que a gente vê? Assim, eu sou super fã das redes sociais, mas se nós formos seguir as redes sociais, nós não vamos conseguir renovar as nossas mentes. Está todo mundo tão bonito, né? Viajando, que maravilha. E a nossa realidade no dia a dia, ela precisa de quê? De uma mente forte. Eu olho as pessoas, eu vejo as pessoas, porém eu sou eu. Eu tenho a minha identidade. Você se conhece? Sabe qual é a sua verdadeira identidade? Porque depois nós vamos falar sobre passivo, agressivo e assertivo. Eu confesso que eu já fui muito agressiva. Quando faz um toque, então, eu achava que um dos meus temperamentos era colérica. E eu nunca fui colérica. O que eu encontrei dentro de mim é que eu tinha fraturas, que eu tinha crenças, que eu não me conhecia. E eu ficava com raiva quando as pessoas me gatilhavam. Me depreciavam, um olhar, às vezes a pessoa não me olhava direito, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Já entrava no mundo da depressão. E foi muito sofrido, muito doído. Colérico é dominante, tá? Aí, verdade. Sim. Então, cólera, ira, né? E eu me gatilhava com isso. Então, os meus pensamentos eram pensamentos de bem ou de mal? De mal, porque eu não me conhecia. A dificuldade era só porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que as pessoas, com as suas atitudes, me atingiam tanto. Né? E aí, lá em Romanos não, 1 Coríntios 14, 20, o que diz? Sim, não sejais criança. Gente, quando nós ativamos os nossos pensamentos voltados para a realidade em que vivemos no passado, o que a gente vai fazer? Quando você era criança, o que você fazia? Quando você queria alguma coisa, quando te machucavam? Chorava. Quem falou o quê? Birra. Né? E aí, se você não se conhece, o que vai acontecer com você? Quando você for instigado a fazer algo que você não dá conta, por conta dessa falta de conhecimento, por conta das fraturas, das limitações que você teve desde o seu nascimento, você vai ativar o modo fuga ou ataque. No sistema límbico central existe uma sementinha, parece uma sementinha. Eu trabalho com criança e vou falando como se estivesse falando para criança. Ela é do tamanho de uma ervilha. E ali
é como se você ativasse o modo fuga e ataque. Por exemplo, tem uma panela quente aqui. Ninguém vai pensar, tocou na panela, eu vou sair daqui porque senão vai queimar a minha mão. Não, você toca e tira. Isso é muito necessário para as nossas vidas. Se você está sendo assaltado, às vezes uma reação sua vai ser o livramento da sua vida, certo? Só que esse modo fuga e ataque, ele é muito ativado pelas nossas crianças interiores. E as nossas crianças interiores, elas choram, elas gritam, elas ficam com raiva. E elas não conseguem usar uma parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal. É a parte que está localizada aqui na frente do cérebro e que determina o raciocínio. Então, vocês com 20, 30, eu com 50, nós fomos aprendendo ao longo dos anos a usar a nossa... O córtex pré-frontal, quem se aventura a dizer que tipo de crescimento nós temos através do córtex pré-frontal? Hã? Dopamina? Não, paixão? Nós usamos o raciocínio. É no córtex pré-frontal que você adquire o conhecimento. Você sai do modo criança e vai para o modo mais elaborado. Porque, tipo assim, quando você está passando fome hoje, você vai chorar? William, Nery, estou com fome. Não, né? A gente já tem toda uma formulação para procurar o alimento. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Dentro desse modo criança, gente, a própria palavra, a Bíblia, o manual de instrução, ele diz, se você ativa seu modo criança, você vai raciocinar como criança, né? E aí vão te dar leitinho, não vão te dar alimento sólido. E quando a gente pensa como criança, é aquela coisa assim, adultos com acessos de raiva, né? Adultos com excesso de medo, com fobia. Adultos com ansiedade, ao ponto de não conseguir sair do lugar. Eu também já estive nesse modo, viu, gente? Quem não, né? Quem não teve um acesso de ansiedade? E quando a gente está nesse acesso, a gente não consegue o quê? Usar o sistema límbico ou usar o córtex pré-frontal? Qual? O córtex pré-frontal. A gente não usa. A gente usa o fuga e ataque. Aí você vai para essa parte aqui, que são o quê? Que é a assertividade. Quem está sempre ativando a sua criança interior, ele vai ser assertivo? O que vocês acham? Não, eles não vão, não tem condições de ser assertivo se você é uma criança. Você vai chorar, você vai gritar, você vai ter medo, você não vai conseguir falar, né? Porque a gente trava, né? Tem hora que a gente trava. Então, eu queria que alguém lesse o que é a assertividade. Assertividade é a habilidade de se comunicar de forma eficiente, saber expressar seus sentimentos, atitudes, desejos, direitos ou opiniões de forma adequada à situação em que você está. Sim. Então, a assertividade, nós temos que aprender a nos comunicarmos. Se você trava para falar, você está no modo passivo, assertivo ou agressivo? Se você trava para falar? Passivo. Passivo. Muito bem. No modo passivo, o que a gente faz? A gente põe para dentro, implode, mas não fala. E aí existe uma fratura chamada inibição emocional. Essa fratura, ela é ativada quando você tem que mostrar algum sentimento, mas com raciocínio, você tem que pensar naquilo para, por exemplo, fazer uma palestra ou falar em público. Quem trava
quando vai falar em público, não está conseguindo usar o córtex pré-frontal. Ele está no modo amígdala, que é lá no sistema límbico. E aí ele trava por quê? Porque ele está extremamente nervoso, o cérebro está extremamente agitado. Então, para acalmar os nossos cérebros, eu vou falar o maior segredo. Só que não, todo mundo já sabe. Quem arrisca dizer qual que é o método para nós acalmarmos o nosso cérebro? Esse libera dopamina. Oração, respiração. Oração também, comer docinho também. Mas a respiração, gente, ela ajuda a colocar o seu cérebro em sintonia com o córtex pré-frontal. E aí, você respira. Vamos fazer uma respiração aqui rapidinho? Estou precisando, eu estou nervosa. Brincadeira. Então, vamos lá. Você respira. Eu vou contar 4, você inspira. Guarda, conto 4. Depois você solta em 6, beleza? Então, vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Guarda. 1, 2, 3, 4. Começa a soltar bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o modo... Porque, assim, você ouvir música, acalma. Ler um bom livro, acalma. Falar com seu terapeuta, acalma. Né? Que mais? Quem tem mais? O docinho. Né? A oração maravilhosa. Porque a oração é um autodiálogo. E eu aprendi com uma pessoa... Assim, eu já ouvia falar e tudo, mas eu não trocava muita ideia comigo mesma. Então, você tem que trocar a ideia consigo mesmo, estimular o seu pensamento de forma o quê? Negativa ou positiva? Positiva. Eu sou horrível, fulano é melhor que eu, ela é mais bonita, eu sou mais feia, ela consegue, eu não consigo. Esse pensamento vai te ajudar? Não, porque você está o quê? Debatendo. Você está debatendo, mas você está se igualando. E nós somos únicos, únicos, únicos. Dentro da corporação, vocês estão andando com o mesmo objetivo. Mas qual que é a cor aqui da galera? Cada um, todos estão da mesma cor? Todos são iguais? Não, são iguais pelo objetivo da empresa. Mas são diferentes, cada um com o seu pensamento, cada um com os seus sentimentos, cada um com as suas atitudes. Então, nunca se compare. Nossa, como ela é linda, meu Deus, eu não consigo, eu queria. Não, você é linda, você é importante. Se em algum momento alguém falou para você assim, que você não consegue, que você não é nada, você é diferente dos outros. A sua capacidade de aprender é diferente do outro, mas existe potencial aí. Existe um valor que você não tem noção. E ele começa no pensamento. Fechou? Gente, vocês estão muito caladinhos, eu estou muito séria. Estou muito assim com cara de bravo, que tem a cara meio enrugadinha, né? Então tá bom. Então tá bom, vamos refletir então. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada agora na questão... nós temos, deixa eu ver quantos minutos nós temos. Acabar 5 minutinhos. Para vocês darem uma olhada no material e tentarem marcar. Não subestime. Assim, se você é mais passivo, não subestime ir lá no agressivo. Porque geralmente a gente tem um pouco de cada. Às vezes um é mais evidente. Mas geralmente a gente tem um pouco de cada. E a gente tem assertivo também, tá? Coloque V ou F para aquilo que corresponde às suas atitudes. Tudo bem, xizinho. Então, o xizinho representa para você o quê? Coloque V ou F. V ou F. Né? O X representa o que você é? Eu não expresso meus sentimentos ou pensamentos. Tá. Ok. Então, ela colocou o X para as coisas que ela é. Né? Porque aqui, ó, você pode ter inibição emocional. Com certeza. Tem demais. Né?
E tem 4 faturas que a gente ativa, faturas de base, que são abandono. Ai, começar a chorar. Não, desculpa. Não, pode falar. Depois adiciona meu número, tá? Não, mas pode falar. Abandono, desconfiança e abuso, privação emocional ou defectividade e vergonha. Defectividade e vergonha é defeito, se sentir defeituosa. Né? Mas você não tira uma foto pra mim? Tô tirando aqui, Ah. ó. Eu tô tirando aqui. Ai, aí ótimo. a gente manda pra vocês. Ótimo. Entrei no modo ansiedade. Entrei no modo ansiedade. Então, eu acho que não vamos ter tempo de fazermos todas, certo? Então, quem se antecipou e fez? Ah, o meu tá acabando. Tá. Tem algum corajoso que gostaria de falar de como é como está a sua assertividade? Se você é mais passivo, mais agressivo ou mais assertivo? Aí depois vocês respondam. Como é seu nome? Leila. A Leila vai falar. Hã? Fala tudo que fosse F, vê? Eu fiz assim. Não, na verdade, faz um... Um resumo do qual Isso. ganhou. Olha, vamos fazer assim. Desculpa, gente, vou interromper vocês. Vejam aquilo que mais pega em você. Que eu acho que isso faz mais sentido para a gente fechar. Você quer falar o seu, que você tinha falado? Como é seu nome? Amanda. Amanda, gente, vai falar o que mais pega para ela. Quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de se ver. E quando a gente se vê, a gente tem a oportunidade de mudar. Se a gente esconde, a gente não muda. Então a gente tem que tirar a roupa mesmo, né? As capas e mostrar quem nós somos. Isso não significa que você vai ficar assim o resto da vida. Não determina quem você é, tá? É um momento que você está vivendo e você pode mudar isso. Pode falar, Amanda. Não, só um que marca bastante. Dificuldade de expressar os sentimentos e pensamentos. Alguém mais quer falar? Então, ela é passiva ou agressiva? Passiva. Quem mais quer começar a mergulhar no mundo do autoconhecimento e tirar as capas e olhar para si mesmo? Vai, Gabi, fala aí, você que terminou. Eu sou passiva. Qual que marcou bastante para você, Gabi? Não expresso sentimentos e pensamentos. Eu tenho insegurança, falta de confiança, tenta evitar os conflitos e não consegue recusar ou ouvir o que o outro tem a dizer. Você consegue dizer não? Não. Ok. Isso é interessante, porque você está se ouvindo, certo? Eu não consigo ser ruim. Tá. Vai, Nicole, fala o seu aí. Vamos precisar voltar mais vezes, né, Willi? Que o assunto vai longe. Vai, Nicole, fala o seu aí. É agressivo. Qual que marca mais para você, Nicole? Desses daqui? É. Assim, o que mexe com você, que faz até a voz embargar, porque inflama o coração. Eu acho que o seu é esse aqui, ó. Quer dominar e vencer forçando. Eu ia certeza. Tenta fazer valer a sua opinião a qualquer custo. Quer dominar e vencer, como a Tati falou. Tom de voz alterado. Só um detalhe.
Você ativa o modo fuga ou ataque ou você ativa o córtex pré-frontal? Acho que eu tive um modo. Ataque, ok. Gente, nós precisamos encerrar, né? Vocês têm que voltar ao trabalho. Mas é isso. Mergulhem dentro de si. Descubram quem vocês são. Porque se você souber quem você é, você vai ser mais assertiva ou não? A gente é assertiva, mas somos adonais. É isso aí. Deus abençoe. Pessoal, vamos lá, rapidinho. Olha só. Nosso tempo é curto mesmo, né? Não tem como.